Olá, muito bom dia, boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro, sempre online, como vocês sabem agora, via Skype. E hoje nós vamos falar de um assunto que interessa a todo mundo: grana, dinheiro. E recentemente foi divulgado o Plano Safra 2022-2023, houve um aumento significativo de dinheiro, né? Foi para quase 341 bilhões para a safra deste ano e ano que vem, né? Mais uma vez, me parece, essa é a minha opinião, foi privilegiado aí os médios e pequenos agricultores. Enfim, então eu vou falar de dinheiro. Agora eu vou falar com um banco chamado Plantae Agrocrédito. É uma fintech, na verdade, acho que, não sei se... Eu não sei muito bem a diferença entre fintech e banco, mas, enfim, isso quem pode me explicar é o meu entrevistado de hoje, que está falando comigo lá de Presidente Prudente, que é o Volney Arruda Filho, o presidente e o CEO do Plantae Agrocrédito, que tem um modo diferente de financiar o agro. Mas isso tudo, quem vai me explicar é o Volney. Volney, muito boa tarde, muito obrigado pela tua presença e pelo teu tempo. Conte um pouco para mim e para os telespectadores sobre a história do Plantae Agrocrédito. Aí eu vou te fazendo as perguntas. Claro. Boa tarde, Antônio Resch. É um prazer estar aqui no teu programa. Muito obrigado. Então, falando da Plantae, instituição financeira Plantae Agrocrédito, a Plantae é uma empresa que já existe há mais de 22 anos, tá? Nós iniciamos as operações como uma fomento mercantil. E conforme foi indo crescendo as operações, nós pleiteamos a questão de 3 anos atrás, 4 anos atrás, uma licença no Banco Central para operarmos como uma instituição financeira, né? E essa licença nos foi dada em janeiro de 21 e desde então nós passamos a sermos uma instituição financeira. O mesmo foco que é o agronegócio. Eu sou produtor rural, estou aqui sediado em Presidente Prudente, sou de Presidente Prudente, eu sou da 4ª geração de produtores rurais. O meu tataravô veio para essa região de Passos de Minas em 1876, né? Então, nós respiramos agro, nós gostamos do agro, né? E dentro disso, eu consegui sensibilizar quais são as dores, né? Por ser um produtor rural, quais são as dores do produtor rural que ele possui dentro do setor. Então, por que não estruturar uma empresa que pudesse estar sanando, né? Suprindo essas dores, né? Que as dores, a primeira dor que a gente sempre sensibilizou foi que a garantia real, como você acabou de falar sobre o novo Plano Safra, né? Que foi para 340 bi, houve um incremento aí de mais ou menos 36%, né? Do plano 21-22, que foi mais ou menos 255 bi. Porém, mesmo esses 340 bi, havendo esse incremento de 36%, ele fica muito aquém da necessidade do setor ainda, né? Alguns cálculos falam 900 bi, a necessidade de custeio, investimento, comercialização, uma série de coisas. E as primeiras linhas que esse produtor rural ele toma são essas linhas de recursos subsidiados, controlados, né? Que são as linhas mais baratas, né? E essas linhas, de 90% das operações, é necessário as garantias reais, né? Que são as propriedades rurais que eles possuem. Porém, aquilo que eu sempre falo, as necessidades e as oportunidades para esse produtor rural, elas continuam, né? Então, tem que ter outras linhas com custo um pouquinho mais elevado, mas custos acessíveis para que eles possam absorver essas oportunidades de investimento, algumas necessidades que surgem no decorrer da safra, que às vezes esse produtor rural, por não ter uma linha à disposição, porque ele já deu a sua propriedade rural em garantia, ele fica refém de algumas oportunidades que passam, né? Então, essa é uma dor que a gente sensibilizou
E a Plantae Agrocrédito, ela veio para suprir essa dor, que é o quê? A gente oferece linhas de crédito para os produtores rurais sem a necessidade de garantia real. Qual é o colateral, a garantia que a gente exige desse produtor rural? É o contrato que ele tem de fornecimento com as grandes agroindustriais, ou seja, aquele contrato de relacionamento que ele tem com quem vai comprar a produção dele. Por que não pegar isso e trazer isso como garantia para ele estar absorvendo uma linha de crédito aqui no Banco Plantae? Outra dor que se tem muito grande é a burocracia, a demora na liberação desses recursos subsidiados, né? Quando envolve garantia real, tem que ter um registro a cartório dessa terra, dessa propriedade. Então, você tem uma demora. A gente aqui na Plantae, não. Você preenchendo todos os requisitos, todos os documentos, em 5 dias a gente consegue liberar essa linha, né? E mesmo a gente falando de linha plano safra, linhas subsidiadas, infelizmente ainda, Resch, tem algumas instituições que fazem as vendas, vamos dizer, as vendas casadas. Quando ela libera uma linha de custeio e investimento, é muito difícil hoje você ver uma instituição grande que ela não pede uma contrapartida, ou um consórcio, ou uma previdência, ou um título de capitalização, né? Algum outro produto que ele acaba enfiando nesse produtor rural, que você, quando for fazer as contas, você vai descobrir que aquele custo de taxa não é só aquilo, tem mais aquilo lá. Então, em suma, são essas 3 dores aí que a gente sensibilizou bastante, fora a agilidade, o atendimento personalizado que a gente dá aqui. Além de nós termos toda a plataforma digital para você fazer toda a operação digitalmente, como você falou, até uma fintech. Hoje, uma fintech nada mais é que você ter os recursos tecnológicos para fazer uma operação que se fazia em X tempo e de X forma, você fazer ela um pouco mais rápido, um pouco mais prática e customizada, né? Então, a gente pode, sim, se classificar como uma fintech. Então, além de termos toda essa plataforma digital para atendimento desses produtores rurais, nós aqui na Plantae fazemos questão que os nossos gerentes de negócio, que são os gerentes que atendem os produtores rurais, conheçam esse produtor rural olho no olho, tete a tete, porque isso, nesse setor do agronegócio, isso é extremamente importante. Conhecer o cliente, conhecer o produtor rural. A gente tem aqui gerentes, dando exemplo, que vão nas propriedades rurais, andam a cavalo com os clientes, tomam a pinguinha lá, tomam o café da manhã, comem o queijo. Então, a gente tem esse mix, né? Temos o digital, porém fazemos questão do atendimento pessoal. Então, em suma, a Plantae Agrocrédito, em suma, é mais ou menos isso hoje aqui. E você está atuando em quais são as principais áreas? Hoje a gente atua no estado de São Paulo praticamente inteiro, tá? O sul do Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, e atendemos alguns clientes no sul de Minas e sul de Goiás. Hoje são essas áreas que nós atendemos, tá? Estamos abrindo uma representação. Quando eu falo representação, é um gerente de negócio que fica na região. Em Sinop, para atender a região ali de Sinop, Sorriso, porque ali tem uma demanda grande por parte dos produtores rurais de milho, que fornecem o milho para as agroindústrias de etanol de milho, né? Então, encaixa muito no perfil dos nossos clientes, ou seja, é aquele cliente que tem um contrato de fornecimento com uma grande agroindustrial, né? Então, tem uma demanda grande por parte desses produtores. Então, estamos abrindo também uma representação lá. E os produtos que a gente mais trabalha hoje são
no sucro energético, os fornecedores de cana, tá? Na pecuária, os confinadores de gado. Estamos entrando no lácteos, fornecedores de leite. Já atendemos também fornecedores de laranja no cítrico, né? Então, sempre com esse viés, o produtor rural e a agroindústria ou a trade, no caso dos grãos também, que são os produtores de soja e milho, que a gente faz alguma coisa também, tá? Me conta uma coisa rapidamente, antes de eu pedir um intervalo aqui. Você consegue oferecer uma taxa intermediária entre, digamos, entre a Selic? Porque, na verdade, quando se fala em Selic, se eu for pedir algum dinheiro emprestado num banco comum, eles não vão me cobrar Selic, eles vão cobrar Selic mais alguma coisa. Fora um seguro. Bom, banco é com você, não é comigo. Não sou eu que conheço. E você consegue uma taxa que eu vi no teu site agora há pouco aqui, mas vocês falam em uma taxa justa, né? Vocês conseguem um intermediário que o produtor goste e que vocês ganhem, porque Claro. o negócio precisa dar dinheiro, né? Senão, como é que funciona isso? Hoje, as nossas taxas, dentro da característica do nosso produto, eu diria para você que você não encontra hoje uma taxa. Pode até encontrar, mas é muito difícil. Uma taxa com a mesma característica do nosso produto, ou seja, sem nenhum tipo de garantia real, né? Hoje você tem uma Selic a 13,25, né? Você viu que houve um reajuste dos custos financeiros na safra 22-23. Para os grandes produtores ficou em torno de 12% e para os pequenos e médios ficou numa banda entre 5% e 8%, que pega Pronaf e Pronamf. Hoje, falando de linha de mercado, da mesma característica nossa, hoje a gente atua entre Selic mais 4%, 5% ao ano, né? Você vai dar isso daí mais ou menos 1,4%, 1,5% ao mês, né? Então, é uma taxa extremamente atrativa. Lembrando que, como nós operamos com CPRs, Cédula do Produtor Rural, que é um instrumento nosso de crédito, né? Ela é isenta de IOF. Então, de cara aí, você já tem o 0,38 que não vai ser cobrado isso do produtor rural. E nem, dependendo do produto que está sendo comparado, tem mais os 2% ao ano. Então, a gente tem uma taxa hoje de 1,4, 1,5 ao mês, que esse produtor ele pode pegar essa taxa e aproveitar N oportunidades que possam surgir no decorrer do dia a dia dele. Vamos citar um exemplo que acontece muito. Eu falei dos pecuaristas, né? Os confinadores que trabalham muito conosco. Às vezes ele pega um recurso desse a 1,5 e compra um bezerro com 10%, 5% de desconto e faz um belo do negócio, aproveita uma grande oportunidade, né? Então, é aquilo que eu tenho falado, são taxas extremamente atrativas e acessíveis. Bem, eu estou conversando hoje com o Volney, que é o presidente do Plantae Agroquieto, uma fintech, um banco, que é especializado, quer dizer, dirigido diretamente para o agronegócio. Nós vamos um pequeno intervalo e voltamos já já. Até já. Ok, estamos de volta. Eu converso, o programa Mercado Futuro, eu converso com o Volney Arruda Filho, presidente do Plantae Agroquieto. Ele fez no início do programa, ele explicou exatamente como é que funciona, e aí eu tenho algumas dúvidas aqui que eu vou perguntar. Quando ele falou na garantia real, quer dizer, evidentemente o produtor, assim que ele dá de garantia uma fazenda, uma parte da fazenda, ele não pode usar isso para um outro financiamento. Então, o Volney estava explicando que ele faz, a garantia dele é o acordo, é o contrato que esse produtor tem, seja com a usina de cana, com frigorífico, com quem quer que seja. Isso aí, como é que é essa garantia? Quer dizer, se ele, por acaso, tiver uma
um contratempo, a tua garantia, quer dizer, é o produto que ele vai vender, só para entender melhor isso. Boa pergunta, Hash. Essa pergunta é muito interessante, porque quando a gente utiliza esse tipo de garantia, o risco fica praticamente na performance desse produtor rural, ou seja, de ele entregar aquilo que está contratado, né? Por isso que a gente tenta minimizar esse risco. Trabalhando muito no setor sucalcoleiro. Por quê? O setor sucalcoleiro, os contratos são de 5 anos, no mínimo, né? Então, por um motivo, por uma intempérie XYZ, ele vai, esse crédito que ele não conseguiu liquidar por algum motivo, ele vai ser transferido para a safra seguinte, né? Aí nós vamos tentar receber isso na outra safra, né? Na pecuária, a gente só faz na pecuária para o gado confinado. Ou seja, aquele gado que já foi performado, ele já foi entregue no confinamento. Ali não tem como ele não entregar e não performar, né? Então, a gente procura minimizar esse risco, né, da performance, trabalhando em alguns setores mais tranquilos, que os contratos são mais longos, né? Ou mesmo quando aquele produtor já performou aquele produto, ou quando está prestes a performar, tá? Porém, a gente tem um prazo médio aí dentro das contratações nossas de linha de crédito de 5 a 6 meses, podendo se estender até 18 meses, tá? Temos também um ticket médio de demanda por produtor rural de 500 a 600 mil, podendo chegar, dependendo do produtor, obviamente, e do contrato que está sendo cedido de garantia, até 3,5 milhões por CPF ou CNPJ. Então, para minimizar esse risco, que é o risco do negócio, que é a entrega, a gente tem que trabalhar com algumas culturas que minimizam esse risco. Como você falou de pecuária e de cana, mas laranja também, o prazo é dilatado. Os contratos são de 5, 6 anos, não é isso? Exatamente, laranja também. E o laranja ele tem uma particularidade, porque antes do produtor começar a entregar, ele já vai recebendo 1/12 todo mês aquilo que ele vai performar lá na frente, tá? Então tem um risquinho também minimizado aí nos contratos de laranja, tem uma característica diferente. Me conta uma coisa, você falou no início do programa na questão da oportunidade do produtor durante a safra. Que eu imagino, quer dizer, ele comprou adubo, comprou semente, preparou a terra, botou tudo lá, tem o defensivo e tal. Que tipo de oportunidade aparece, por exemplo, para um produtor de grão, para um pecuarista? Só um exemplo. Que exemplo você pode me dar? Por exemplo, um produtor rural de grão, né, como você, o pecuarista, eu já citei o exemplo, pode aparecer uma reposição de bezerro, uma reposição de boi magro, a compra de algum outro tipo de insumo que é mais dinâmico. Agora, falando do produtor de grãos, ele dificilmente ele já vai ter suprido toda a necessidade dele somente com os custeios, dificilmente, pode ser que aconteça, tá? Que ele já vai ter suprir toda a necessidade de custeio e investimento. Só que o produtor rural, falando, como meu pai sempre falou, fazendeiro é um eterno fazendo. É um eterno fazendo. Sempre tem um maquinário para reformar, sempre tem uma nova safra para você estar antecipando algum insumo que você já pode estar adiantando, sempre tem uma cerca, sempre tem alguma coisa para você estar retificando na fazenda, fora as oportunidades e as necessidades do dia a dia, né? Às vezes ele quer ampliar a área que ele produz, um vizinho lhe dá uma oportunidade para ele arrendar uma outra área, ele precisa adiantar 30%, 40%. Então, tem uma série de oportunidades que pode estar surgindo no decorrer do dia a dia.
uma necessidade, Deus me livre, de uma doença. Então, tem uma série de coisas que surgem. O fazendeiro é um eterno fazendo, é um eterno investidor. Eu conheço um agricultor que diz que a única coisa que o produtor rural tem de graça é a chuva. E ela agora não está muito... Safra passada, nem isso de graça foi. Nem isso de graça foi. Volney, vamos a mais um intervalinho e daqui a pouco a gente volta. Já aí, você vê como passa o tempo, já é o último bloco. A conversa está ficando tão boa, tão animada, mas é assim que a vida é. Eu converso com o presidente do Plantae Agrocrédito, Volney Arruda Filho. É uma opção aí de crédito que ele tem e que ele trabalha, já não é de hoje. E se vocês quiserem entrar no site, entra lá, é www.plantae, com E, final, agrocrédito.com.br. Nós vamos a um outro intervalo e voltamos rapidamente. Até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro, entrevistado Volney Arruda Filho, presidente CEO, como eu falo, do Plantae Agrocrédito. Isso aí para pegar apresentador, tanto R no meio aí. Ele já explicou direito como é que ele opera e minhas dúvidas, eu continuo com algumas. Você opera sempre com CPR, Cédula do Produto Rural. Você não mexe com letras de crédito agrícola, LCA, né? Não sei o nome exato, CDCA, esses outros papéis disponíveis aí, fundo de agro, FIAGRO, essas coisas você não mexe. Não, LCA nós mexemos sim, porém a LCA é um mecanismo de captação, de compra de recurso, exclusivo de instituições financeiras como a nossa. É letra do crédito do agronegócio, né? Então, todo o funding que nós fazemos são vias LCAs. A LCA demanda você ter como lastro recebíveis do agronegócio. Como nós temos 100% dos nossos recebíveis são do agronegócio, nós podemos usar esses recebíveis para gerar laço para emitir LCAs, que são letra do crédito do agronegócio. A LCA tem uma característica que ela é isenta de imposto de renda para quem compra ela, né? Para quem investe nela, né? Então, ou seja, a gente acaba comprando dinheiro um pouco mais barato via LCAs e acaba emprestando dinheiro também um pouco mais barato via CCB, né? Via CPR, perdão, Cédula do Produtor Rural. Agora, você me perguntou esses outros tipos de contrato. Alguns deles são exclusivos do crédito rural, né? Que são as linhas subsidiadas. Nós já pleiteamos no Banco Central para podermos participar também das linhas subsidiadas do crédito rural. Então, provavelmente, aí na nossa próxima entrevista, vamos também estar tendo as linhas subsidiadas, que são as linhas de recursos controlados, recursos obrigatórios para o produtor rural. Porque daí você pode fazer um mix, né? Um produtor pleiteia um X valor, a metade você pode dar numa linha subsidiada e a outra parte com recursos livres, taxas livres, como é que a gente já faz. Muitas instituições usam desse mecanismo hoje, tá? Então só para eu entender, você não está operando com o dinheiro do Plano Safra? Ainda não, ainda não. Já foi pleiteado no Banco Central. As nossas taxas são tão acessíveis e tão baratas que alguns produtores acham que a gente está fazendo linha do crédito rural subsidiada. Mas é como se fosse a mesma coisa. É um pouquinho mais cara. Uma novidade que já está saiu no nosso último filme que nós lançamos já como material publicitário, a gente está lançando o consignado do agro. O que é o consignado do agro? Isso é bem interessante, é uma novidade. O que é? Existe o consignado normal, que são para os aposentados, servidores públicos, e tem o consignado, esse é o consignado público, e tem o consignado privado, que é para os funcionários, trabalhadores de empresa privada. O que nós estamos lançando? O consignado do agro. O que é? É aquele produtor rural que tem a sua propriedade rural, porém ele arrendou para uma usina, arrendou para uma outra pessoa produzir, arrendou para uma Suzano da vida,
para produzir eucalipto, né? Então, esse produtor rural, ele não produz nada na terra dele, porém, ele tem um recebível todo mês, ou todo bimestre, ou todo trimestre, dependendo do acordado com a empresa que arrendou a terra dele. Ele tem esse recebível. E ele tem também as necessidades dele, que pode estar surgindo uma viagem, ou às vezes tem um comércio, um outro negócio que quer investir ali, ou uma necessidade, como eu falei, que surge, e ele tem esse recebível mês a mês e quer um montante maior. É onde a Plantae faz esse consignado, né? Faz essa operação de crédito, consignando esse recebível que ele tem todo mês para estar dando de laço para essa linha de crédito. Então, a gente está lançando isso agora, acabamos de lançar o filme publicitário comunicando isso, e é uma novidade aí no setor. Eu vi no site do banco, a primeira coisa que aparece é o consignado, eu não sabia o que era, mas agora você já explicou, quer dizer, eu tenho uma receita mensal ou trimestral, como você disse, e aí eu posso usar esse dinheiro para pegar um dinheiro maior e vou pagando aí num período determinado. É isso, né? Resumindo. Exatamente. E esse produtor, ele não tem acesso às linhas subsidiadas, porque ele não produz nada. Ele não está produzindo na propriedade dele, né? Então, ele só tem aquele recebível, onde às vezes surgem as necessidades, e a gente pode estar fazendo essa operação com muita tranquilidade e muita rapidez. Tá certo. E para o futuro próximo aí, a gente está falando, ontem mesmo eu estava vendo aí o negócio do Plano Safra, a ex-ministra Tereza Cristina sonhava com uma safra de 300 milhões de grãos, né? Não chegou, está perto aí, 271. Se o clima ajudar, eu acho que não vai demorar muito. Aí na tua região, Presidente Prudente, quando eu tinha cabelo, essa região era conhecida como de muita pecuária. Hoje mudou bastante, né? Tem muita cana. Como é que está aí essa região de São Paulo? Hoje a região aqui do oeste do estado de São Paulo é uma região que o clima ele judia um pouco, né? Então, para você ter grandes safras de grãos aqui, não tem esse viés aqui no oeste. Então, é muito mais sucalcoleiro, né? Hoje, os produtores rurais estão muito mais inclinados para a produção de cana e pecuária. Hoje é cana e pecuária. Você indo um pouco mais Paraná, você já começa a ter lavouras de milho, lavouras de soja, né? Aí você consegue encontrar. Obviamente que você encontra alguns produtores de soja também aqui na região, né? Em algumas áreas, aqueles que fazem irrigação conseguem produzir soja na nossa região aqui do oeste. Mas é uma região que não chove muito, tá? Então, o que predomina hoje aqui é cana e pecuária ainda, tá? Ok. Ô, Volney, nosso tempo está acabando, eu vou te dar um espaço aí para você falar. Só vou dizer uma coisa, que talvez você faça acrescente alguma coisa. 340 milhões, né, 300 bilhões, é um volume de dinheiro, é bastante mais do que no período anterior. Seguro rural, eu vi aí que pretende chegar a 2 bilhões. Esse eu acho que na minha opinião, esse é a grande parte que falta para o agro deslanchar de vez. O produtor tem que ter a garantia que, se ele tiver um problema, ele tem um seguro. Essa é a minha opinião particular, não sei a sua, nem sei qual é a sua área de atuação no agro, né? Que você disse que é pecuária, é um agricultor, é um fazendeiro, mas eu acho que num futuro próximo o Brasil vai ter que dar uma melhorada na questão do seguro rural em quantidade de dinheiro, para que o produtor tenha essa segurança. Porque pegar dinheiro subsidiado, esse equalizado, como se chamam, né? O produtor tem um certo limite. O rendimento, eu sei que você trabalha com pessoal altamente profissional, confinador
é um industrial, porque ele tem aquela... É uma indústria de produção de carne. Cana também, e a cana tem coisas que você sabe melhor do que eu. Por exemplo, tem produtores do Paraná que estão usando na hora de renovar a cana em São Paulo, eles plantam soja. Quer dizer, é uma coisa muito profissional, né? Então, eu queria que você falasse um pouco da tua perspectiva de futuro, do banco, evidentemente, mas do agro também. O Resch, você falou uma coisa muito interessante, porque o Brasil ele é o celeiro do mundo. Isso aí a gente não tem dúvida nenhuma. Cada 5 refeições feitas por dia no mundo, uma vem do Brasil, né? Então o Brasil ele é o celeiro do mundo. Só não vamos chegar nesses 300 milhões de toneladas de grãos que a ministra queria que chegasse, devido à seca que teve na safra passada, tá? Então, a demanda para o setor agropecuário, ela é muito, muito superior a esses 340 bilhões. Porém, há um receio muito grande, há um trauma muito grande por parte das instituições, principalmente privadas, de conceder crédito para o produtor rural, né? Tanto que se você analisar as características das operações das instituições privadas para os produtores rurais, 90%, 80% são mediante garantia real, ou seja, devido à terra. Então, o governo ele deveria começar a olhar mais por esse viés do seguro, né? Aqueles que ousam fomentar esse setor teria que ter uma contrapartida, uma garantia mínima. Eu não sei se você está por dentro, está sabendo, mas está tramitando um projeto, eu acho que foi até aprovado recentemente, essa semana, pelo Senado, que é uma nova medida provisória, que eles estão querendo trazer um fundo garantidor solidário para o setor, né? Onde os produtores rurais vão ter que pagar, ter uma cota mínima nesse fundo garantidor, para quando houver algum tipo de prejuízo de safra e como consequência, não tendo condições de liquidar as operações financeiras, esse fundo garantidor vai suprir parte desse crédito. Isso é extremamente importante e interessante para o setor. Hoje você já tem esses fundos, você tem o FGC, no nosso caso, né? Quem compra uma LCA nossa, até 250 mil por CPF, tem um fundo garantidor de crédito que supre qualquer default por parte da Plantae, imediatamente esse investidor vai estar sendo ressarcido. Algo nesse sentido tem que trazer para o setor do agronegócio, né? Como a gente falou aqui, o setor agropecuário ele é extremamente importante para a economia do Brasil. Basta avaliar aí, analisar os últimos 10, 15 anos, o que tem segurado a economia brasileira é o agronegócio. Então, por que não dar mais ênfase a esse setor? Não só com essas linhas subsidiadas, mas sim algo como você acabou de falar, né? Avançando nos limites de seguro, para que as pessoas, as instituições privadas tenham mais ímpeto e coragem de estar fomentando um setor desse tão importante e tão especial, não só para o Brasil, como para o mundo inteiro. Tá ok, nosso tempo acabou, Volney. Foi um prazer conversar com você. Nós voltaremos a conversar com certeza. Eu vou só me despedir dos telespectadores, mas você fica aí um pouquinho que depois que eu parar de gravar, a gente se despede, tá bom? Perfeito, obrigado. Conversei hoje com o Volney Arruda Filho, CEO do Plantae Agrocrédito. É um banco voltado para o agro, então você pode procurar, pode entrar no site lá e entrar em contato se te interessar. Eu agradeço mais uma vez, Volney, foi uma excelente conversa. Obrigado a você que me acompanha e até o próximo programa. Tchau, tchau.